Oi, gente, que bom que vocês estão aqui hoje. Feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente vai dar continuidade a esses estudos que a gente veio fazendo. E hoje a gente vai dar mais foco à terapia hormonal, que tem sido um tema bastante, na verdade, esse é o tema central, né, que tem sido discutido principalmente dentro do movimento. Bom, eu espero que vocês estejam todos bem e vamos começar então com uma oração, tá? Nosso querido Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado até aqui, por como o Senhor tem mudado a nossa forma de enxergar o mundo e de nos relacionarmos com o mundo também que nós estamos vivendo, Senhor. Obrigado por ser tão bom, por fazer tantas coisas e direcionar as coisas para que os seus filhos sejam beneficiados, para que as pessoas sejam beneficiadas, para que elas possam viver em plenitude, libertas das opressões. E obrigado, sim, pela tua presença conosco. Que o Senhor esteja conosco para que esse estudo seja proveitoso, seja claro para todos e edificante. No nome de Jesus, amém. Bom, gente, primeiramente eu queria perguntar para vocês por que vocês acham que é importante a gente no movimento estar estudando sobre climatério e menopausa? Oi, Carolina, posso falar? Pode falar, Marcos. Eu vou pensar assim. Eu penso assim. Eu acho que nós devemos estudar esse assunto, primeiro porque é um assunto, como é bem direcionado à mulher, para o feminino, e nós estamos já estudando há um bom tempo sobre igualdade. Eu creio que a gente deve estar a par desse assunto para poder até entender a mulher, né? O que ela passa no seu dia a dia, né, por esses momentos, as experiências, compreender e respeitá-la mais, como cidadã, como pessoa, né, ao invés de ficar fazendo pouco caso, e sim compreender esse momento importante, que a mulher passa por isso realmente, e ser solidário a ela. Eu vejo por esse aspecto que isso é muito importante. Ok. Acho que é importante realmente, bastante importante, né, ter esse conhecimento, tanto por parte das próprias mulheres, como também de todo mundo, né? Por questão de respeito, de compreender. Mas você falou aí sobre desigualdade ou sobre igualdade, e em que aspecto a gente estaria tendo, dentro da menopausa, do climatério, desigualdade? Vou deixar essa pergunta, pode responder mais tarde. Eu vou escutar o Gabriel que levantou a mão. Obrigado. O que eu penso é que, historicamente, né, a saúde da mulher, né, tem sido negligenciada, né, pela medicina. Até hoje a gente encontra enormes discrepâncias, né, em formas de o quanto se sabe de fato, né? E eu gosto muito dessa fala do Drauzio Varela, que ele falou que se o homem passasse por isso, já estaria resolvido há muito tempo, né? Então algo que está em atraso e não tem mais como atrasar. Eu acho que é por isso que merece toda a atenção. Sim, então vocês dois falaram assim, abordaram aspectos diferentes que são importantes, né? Então, primeiro o Marcos falou para a gente conhecer, entender, respeitar. O Gabriel falou sobre a negligência, né, do que é feminino dentro da medicina, dentro do campo das ciências. Deixa eu só desligar aqui meu. Desculpa, gente. Que é verdade também. É, E a gente vê essa questão de ciências. A gente já viu alguns estudos, acredito, acho que a Renilde falou sobre isso, de como a ciência ela pode estar afetada, muito afetada, por questões culturais nossas. Por exemplo, é, deixa eu dar um exemplo aqui. Tá. Um exemplo que eu vou dar da própria menopausa.
O primeiro medicamento para tratar sintomas do climatério foi aprovado nos Estados Unidos na década de 40. Mas ele não ficou tão famoso assim. Ele ficou mais famoso quando foi lançado um livro que, traduzindo para o português, seria Feminina para Sempre. Então, esse livro, ele foi, tipo assim, teve um boom depois de 10 anos. Um hormônio lá, que eu não vou lembrar agora, eu acho que era o promestrieno, era. Era o quinto medicamento mais vendido nos Estados Unidos, tá? Então, ele começou a ser bastante vendido depois desse livro Feminina para Sempre. E ele é muito criticado porque essa terapia hormonal foi iniciada do ponto de vista de que as mulheres, elas eram mais palatáveis, elas eram mais acessíveis sexualmente, mais generosas sexualmente, e elas ficavam mais bonitas quando eram mais jovens, e elas também eram mais fáceis de lidar quando elas tomassem essa terapia hormonal. Então, a gente já vê aí que existe um problema, né, de qual é a perspectiva que a gente toma quando a gente vai falar de terapia hormonal na mulher. É, né? Então, a gente já vê aí um problema, né, dessa perspectiva. Eu acho que isso tem a ver com o que o Gabriel falou. Mas outra coisa também de por que é importante a gente falar sobre menopausa, eu fiz uma pergunta aí. Em que a gente vê desigualdade, nessa fase da vida no climatério, no que diz respeito à terapia hormonal? Mais alguém conseguiu pensar em alguma coisa? Carol, Oi, Rê. tem também essa coisa, né, de uma imagem já que criada na cultura, né, humana, que o homem, quando ele envelhece, quando ele está numa fase de envelhecimento, ele está mais maduro, né, mas ele não perde, como é que eu posso dizer assim, o poder que ele tem, é como se ele tivesse mais, então. E Uhum, a mulher é o contrário. A mulher, principalmente se ela deixar as características físicas à mostra, né, realmente como você é e está, como por exemplo, deixar os cabelos brancos, né, não fazer tratamentos estéticos, então já se vê a mulher como uma velha, como já é uma pessoa que está passando do tempo, né? Até para uhum, fazer comentários com relação a mulheres acima dos 50, por exemplo, os comentários já são pejorativos, né? O etarismo já vem muito mais forte, principalmente para as mulheres que não usarem dos recursos que a gente sabe, né? Que a gente estuda tanto sobre os recursos mais voltados para a coisa da beleza, né? E até mesmo os tratamentos hormonais muitas vezes são mal interpretados, porque também a indústria e o comércio vendem uma juventude junto com esses hormônios, né? exato. Que, que acaba caindo também na coisa de beleza, né? De tratamentos de beleza e tantas outras coisas mais. Exato, Rê. Muitos médicos, né, que a gente critica bastante, né, dentro da medicina baseada em evidências, têm feito esses chip da beleza. E a terapia hormonal que eu vou trazer aqui hoje para a gente discutir não se trata disso, né? Então, você trouxe aí um ponto bastante importante, Rê, né? Que é justamente como a crítica desse livro. A gente viu que o Parminder falou, acho que nas últimas apresentações dele, a Barbie também falou sobre isso na última apresentação dela, sobre como conquistas feitas pelo feminismo liberal. Quando a gente pensa nesse livro Feminina para Sempre, né, que foi esse primeiro livro que fez as pessoas começarem a usar terapia hormonal no climatério, a gente vê que foi um feminismo liberal. Mas qual que é a nossa perspectiva? Qual que é o problema que as mulheres estão passando hoje e que elas não estão encontrando solução para esse problema? Por que que a gente tem que discutir sobre isso?
Ó, a resposta está naquele artigo que está aí no Media Broadcast do Brasil, que se chama As Mulheres Foram Enganadas sobre a Menopausa. É um título bastante alarmante, chocante, mas assim, o conteúdo é bastante legal, porque ela fala um pouco sobre a história, né, dessa terapia hormonal, como ela começou. E ela também fala sobre, a autora, a Susan, ela fala sobre a sua experiência como mulher de aceder a de ter acesso a esse tratamento hormonal. Por quê? Ela fala que ela e suas amigas estavam começando com sintomas, né, daqueles sintomas que a gente já veio falando nas outras apresentações, sintomas vasomotores, que são fogáceos, aqueles calores noturnos, né, ressecamento vaginal e alguns outros sintomas que elas também estavam relatando, né? E é que ela começou a sentir isso e suas amigas disseram que a terapia hormonal seria uma opção. Só que ela foi numa médica ginecologista e ela começou a falar um pouco sobre o que ela estava sentindo. Ela relatou que essa consulta não foi muito legal, porque a médica, nossa, parecia uma mulher chique, mas muito atarefada, né? Que não tinha tempo nem sequer para olhar na cara dela. E ela estava até com um pouco de vergonha de contar para essa médica o que ela estava sentindo. Então, quando ela começou a falar de alguns sintomas, a médica olhou para ela assim e disse: Olha, a gente só trata sintomas do climatério quando eles são realmente significativos. Nessa consulta, ela nem terminou de contar o que ela estava sentindo. E ela saiu de lá pensando: será que o que eu sinto é realmente significativo? Na medida de quem, né? Então, assim, ela também vem contando, né, sobre um grande estudo, a gente pode falar mais sobre isso depois, um grande estudo que foi feito nos Estados Unidos, com segmento, deveria ser 15 anos, só que esse estudo terminou com 8 anos e pouquinho de desenvolvimento, por quê? Foi encontrado nesse estudo que as mulheres que estavam fazendo terapia de reposição hormonal, elas apresentavam um maior índice de AVC, de infarto, de trombose venosa, de câncer de mama. Então, assim, eu tô falando por alto, tá, gente? Pode ser que eu esteja falando errado alguma coisa, porque não é só uma introdução ao estudo de hoje. Mas problemas desse estudo, né? A gente até falou na apresentação anterior, é que as mulheres que estavam participando desse estudo já eram mulheres de 60 anos, de 70 anos recebendo terapia hormonal, né? Que a gente vai ver que nessa idade a gente já não recomenda mais a terapia hormonal e na maioria dos casos esses sintomas já se foram. E, além disso, as doses dos medicamentos e também os medicamentos que foram usados nesse estudo eram diferentes, né? Então, o que aconteceu? Quando saiu o resultado, assim, né, por cima desse estudo, isso foi comentado muito nas grandes mídias. E existe uma questão, né, de risco relativo e risco absoluto, que a gente chama quando a gente vai falar de algum estudo científico, né, é que houve um aumento de 26%, né, de incidência de câncer de mama. Porém, se a gente for olhar para mulheres entre 50 e 59 anos que são as que recebem a terapia hormonal hoje em dia, esse aumento de 26% passaria de 2,3 para 2,8 o risco de câncer de mama. Então, é uma questão também estatística. E só que para as pessoas leigas que estavam vendo aqueles programas que passavam nos Estados Unidos, isso ali estava sendo muito alarmante e todo mundo começou a dizer que não. Então, dentro do meio médico também era como que, bom, então a gente não tem uma conclusão, não é seguro, não vamos fazer. E acabou que a terapia hormonal deixou de ser estudada, né, com tanta frequência. É óbvio que outros estudos foram sendo feitos, graças a Deus.
mas isso não foi sendo ensinado nas faculdades, né? Então, acaba que a gente não vê isso como um tema importante, assim como você estudar um infarto, como você estudar uma pneumonia, que são temas clínicos, né? Não são temas, assim, da ginecologia, mas acaba que a gente não estuda com profundidade e o grande problema é que hoje em dia, né, esse artigo diz, muitas mulheres, né, que vão aos médicos, muitos deles falam diretamente, não passa terapia hormonal, porque vem da sua formação acadêmica achar que terapia hormonal é uma coisa ruim, que vai causar danos, que vai fazer mal para a mulher, vai causar câncer de mama e eles não estão sendo atualizados, né, nesses novos consensos que saem, e muitos deles não têm as habilidades para poder fazer essa prescrição, né? Então, por essa falta de de informação, né, igual o Marcos disse, né, por parte das pacientes, por parte das pessoas, por parte dos médicos também, muitas mulheres acabam tendo que passar por isso sem ser medicadas, né, tendo uma qualidade de vida muito reduzida, né? Então, assim, essa é a importância de a gente estar vendo esse tema hoje. Então, encorajo vocês a lerem sobre, né? Tem 2 artigos que o Parminder colocou recentemente e eles já estão traduzidos para o português. Acho que só tem mais um que vai ser colocado, mas já está traduzido e eles são bem interessantes, tá? Alguém tem algum comentário até aqui? Se não, vamos continuar, tá bom? Bom. Então, a gente viu, né, nas nossas apresentações anteriores, o conceito de menopausa e o conceito de climatério, né? O climatério é um período, né, esse período de transição, quando a mulher tem sintomas, que podem ser o aumento do sangramento vaginal ou de sangramentos menstruais, por exemplo, os fogachos, alterações geniturinárias, ou seja, ressequimento, né, ali da vagina da vulva, pode causar ardência, coceira, incômodo na relação sexual, enfim. E também os calores, né? Enfim, esse seria o climatério. A menopausa é a data de última menstruação depois que a mulher ficou um ano sem menstruar, né? Só para relembrar isso. Então, a gente também falou que a mulher deve ser vista como um todo, porque não é porque uma mulher está ali na casa dos 50 anos que ela vai estar tendo algo por conta do climatério. Nem tudo é o climatério. Então, você tem que ser avaliada com tudo, com história clínica completa, tem que ser calculado o risco cardiovascular, fazer um exame físico completo. Então, e também, né, ver várias questões que estão acontecendo na mulher nesse momento. Então, deixa eu ver aqui no comentário. O Gabriel colocou que saiu recentemente um estudo follow-up daquele estudo grande que você mencionou. Sim, eu ainda não vi esse estudo, Gabi, então, mas eu acho que seria legal a gente dar uma olhada depois. Tá. A gente falou, né, sobre a questão dos sangramentos intensos, que podem ser usados anticoncepcionais. Lembrar que as mulheres que estão nessa faixa etária ainda podem engravidar, então elas têm que usar algum anticoncepcional. Tem alguns médicos que dizem, né, com etarismo, dizem que mulheres não podem engravidar, mas depois da data da última menstruação, 1 ou 2 anos depois, casos raros, mas podem acontecer. Tá? Mesmo depois de ter parado de menstruar completamente. Então, imagina quando você está com sangramentos irregulares. Mais ainda, perigo. Acontece, tá? De ter mulher que engravida com 50 anos. É, Tá, e agora a gente vai começar a falar de terapia de reposição hormonal. Primeira coisa que a gente tem que saber, eu vou abrir aqui o nosso quadro branco, é que de terapia hormonal a gente tem algumas opções. Vou colocar aqui a TH. Os sintomas do climatério, eles são por deficiência de estrogênio,
né? Então, a gente vai ter o estrogênio, que é sistêmico, né? O estrogênio local, que a gente tinha visto que ele era usado para sintomas geniturinários, quando eles vinham isolados, né? Isso aqui a gente vai usar na síndrome geniturinária da menopausa, né? Mas a gente já vai falar mais sobre isso. A gente tem o estrogênio sistêmico, que ele é tomado por boca, né? Via oral. E a gente tem estrogênio sistêmico, que ele é transdérmico, ou seja, ele é por gel ou adesivo, tá? E a gente também tem outro, que é a tibolona, e tem um novo medicamento que saiu também recentemente, mas eu não vou falar sobre ele, porque eu ainda não sei muito sobre isso, tá? E tem também a tibolona, que ele tem efeito de progesterona, de estrogênio e de androgênio, que seria a testosterona, tá? Ixi, ficou doida. Eu acho que alguém tá riscando aí na tela, será? Tá. É, tá. O que mais que a gente precisa saber sobre isso? Rapidinho, tá? Ah, tá. A terapia oral, ela é usada para sintomas, né, de fogachos. A gente já vai falar em que caso a gente usa cada um deles. Mas quando a gente toma pela boca, vai passar pelo fígado. Esse aqui é um fígado, tá, gente? E aí, esse fígado pela ação do estrogênio aqui, vai aumentar a produção de algumas proteínas que o fígado já faz. Tem uma proteína chamada SHBG, que ela vai se ligar a alguns hormônios sexuais da corrente sanguínea. E o aumento dessa SHBG, é como que quando ela está grudada em algum dos hormônios, ela faz com que esse hormônio esteja menos disponível e faça menos ação no corpo. Então, é como que vai diminuir a ação da testosterona, que é um hormônio importante, né, também né, segundo aqui, eu tô falando segundo um consenso de terapia hormonal brasileiro que saiu esse mês de 2024, que está super atualizado, está relacionado com desejo sexual, resposta orgásmica e etc. Também vai ativar um sistema renina, angiotensina, aldosterona, fazendo que aumente a pressão arterial. Também vai aumentar a produção de alguns fatores de coagulação, predispondo a trombose venosa, né? Tromboses venosas, né? Aumentando assim o risco cardiovascular, né? Que mais? Ela também vai aumentar os triglicerídeos, tá? Então, aqui a gente vê que essa terapia por via oral, ela é mais utilizada hoje em dia por questão do custo, porque ela é mais acessível. Porém, a gente tem que ver a questão de contraindicações, por isso que é importante a gente ver, né, toda a história da mulher, porque se for uma mulher que tem uma pressão alta, já está contraindicado usar por boca. A gente tem que usar transdérmico. Se é uma mulher que está tendo problemas, né, sexuais, de desejo sexual, a gente também vai usar transdérmico. Se é uma mulher que tem um risco cardiovascular moderado, a gente pode usar transdérmico também, tá? E se for uma mulher com triglicerídeos muito altos, também transdérmico, né? Então a gente vê que, por isso que a gente tem que ver tudo certinho. Outra coisa, a terapia vaginal local é só quando a gente tem sintomas geniturinários isolados, né? É, e a gente vai, por exemplo, uma mulher que tem diabetes vai usar esse aqui. E esse daqui é bem melhor, porque ele não está relacionado com esse risco aqui de aumento de trombose, tá, gente? Então, só que ele é um pouco mais caro.
Mas é bom saber, né, que esse gel ou adesivo é a melhor opção. E a gente tem a tibolona também. E a gente tem, para mulheres que têm risco cardiovascular alto, por exemplo, uma mulher que teve um infarto, uma mulher que teve um AVC, a gente não pode usar terapia hormonal. A gente tem que usar alguma opção e geralmente a gente usa alguns antidepressivos, tá? Se vocês quiserem, a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que por questão de tempo, eu vou deixar por aí, tá? São alguns antidepressivos. Não são todos, né? Mas isso pode ser usado também. Tá, em que situações a gente vai usar, então, a terapia hormonal? A gente vai usar para é, sintomas vasomotores, ou seja, quando a mulher tem aqueles calores, né, os fogachos, os calores noturnos que estão atrapalhando a qualidade de vida. Tem algumas mulheres que sentem calores, mas falam assim: ah, eu ligo o ventilador e tá tudo certo, sabe? Mas quando tá atrapalhando a qualidade de vida, isso é uma questão que você tem que dizer, isso tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo dormir direito, eu não tô bem, isso tá me deixando de mau humor, né? Aí a gente tem que usar a terapia hormonal. Marcos, você levantou a mão. Marcos? Oi, Carol. Carolina, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ah, ok. Sim, eu levantei a mão para o seguinte: quando você estava falando aí, eu vi que tem, assim, na minha forma de entender, são vários recursos, né, para beneficiar a mulher. Sim. Aí me surge aqui um pensamento: será que o SUS ele também promove esses tratamentos, esses recursos para pessoas que não têm a condição, mulheres que não têm uma condição de se tratar, de pagar, o SUS também dessa condição promove isso de forma gratuita? Então, Esses recursos? Marcos, eu não pesquisei se existe a terapia de gel ou transdérmica no SUS, mas os lugares em que eu trabalhei, né, que foi ali no interior de Goiás e aqui em Belo Horizonte, não tem, é só o por boca que tem disponível. E também a terapia local, vaginal, né? E que mais? E também os antidepressivos, né? Mas a gente vai ver que tem as indicações, né? Tem cada remédio para uma coisa certinha. Então a gente já vê que é uma barreira, né? Também para as mulheres, se elas terem que comprar, terem que adquirir esses remédios. Ah, outra coisa. Mulheres que têm útero. Sempre que vão fazer terapia hormonal, elas precisam associar ao estrogênio também uma progesterona. Pode ser uma progesterona por boca ou até mesmo um DIU Mirena, tá? Que tem alguns DIUs hormonais, tem o Cailina, que ele é pequenininho, mas os estudos mostram que o Mirena que foi o mais certinho, né? Que ele tem uma dose hormonal maior. Para que que se usa essa progesterona? Porque o estrogênio pode fazer com que o endométrio, que é essa capa aqui mais de dentro do útero, ele se prolifere muito, né? Com esse estímulo, 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 sem ter o contrabalanço da progesterona para estabilizar esse endométrio, ele pode depois, né, aumentar um risco de câncer de endométrio, tá? Então, os estudos ali, né, do início ali da reposição hormonal, viram que quando a gente associava uma progesterona junto, não aumentava o risco, tá? Então, a gente já sabe isso. Para mulheres que já tiraram o útero, que não tem útero, só estrogênio, tá tudo certo, tá bom? Isso é outra coisa importante de se dizer. É... Ô Marcos, você acha que está respondido? Você tem mais alguma coisa? Não, tá respondido. Tá respondido Tá bom, sim. então. Ok. Tá bom.
Ó, contraindicações, né, da terapia hormonal. Primeira contraindicação, doença hepática, algum câncer, né, que sejam sensíveis a hormônios, câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. Somente tem tipos de cânceres que têm receptores diferentes, tem alguns que são sensíveis a hormônios e tem alguns que não. O último consenso mostrou que uma mulher que teve câncer de mama, que não tinha sensibilidade a estrogênios, a hormônios, poderia realizar terapia hormonal. Foi um avanço, porque antes não podia. Qualquer tipo de antecedente de câncer, é, não podia usar. Agora se faz o acompanhamento com oncologista, mastologista também, para chegar a essa decisão, tá? Quando tem um sangramento uterino anormal, que não se sabe a causa, também não pode usar terapia hormonal. Quando tem um risco cardiovascular muito alto, e isso é através de uma consulta que se vai calcular esse risco cardiovascular, mas geralmente são pessoas que têm vários fatores de risco para doença cardiovascular, por exemplo, obesidade, mais tabagismo, mais sedentarismo, mais uma, sei lá, quando tem uma doença arterial periférica, ou teve infarto, ou teve um AVC, aí já não pode, tá? Aí a gente tem que usar aquelas opções, outras opções. Ou quando a pessoa já teve um tromboembolismo venoso, uma trombose venosa, ou quando tem um alto risco hereditário, tem algumas doenças hereditárias que fazem com que o risco de trombose aumente muito, tá? Essas são as contraindicações, e nesse caso a gente teria que tratar sem hormônios, tá bom? Outro princípio é que a gente tem que tratar o menor tempo e com a menor dose, né? E a gente vai ajustando, sempre começa da menor dose e vai ajustando para mais quando for necessário. Para as mulheres que estão passando por isso, é importante, né? Se assegurar de que seja feita uma mamografia antes, né, de começar a terapia hormonal, seja calculado tudo, fazer todos os exames certinho, de cardiovascular, ver como é que tá o seu colesterol, ver tudo, tá bom? Então, esses são os princípios aí de para a gente saber quais são os remédios que se usam. Ficou alguma dúvida, algo que vocês queiram falar mais sobre? Senão a gente vai seguir. Então, ó, Então, isso é uma dúvida que eu tenho. sim, Quem seria, assim, a pessoa indicada que deveria saber orientar sobre tudo isso? É só gineco? Como seria? olha, clínicos gerais, médicos generalistas deveriam saber indicar. Médicos de família e comunidade, né? Deveriam também saber fazer. Só que assim, infelizmente, não todos os médicos vão ter. Imagina que a medicina é uma coisa muito ampla e às vezes umas pessoas estudam mais alguns temas, outras estudam outros temas. Eu acredito que a maior probabilidade de você conseguir encontrar um profissional capacitado para poder te atender, e eu digo isso infelizmente, porque eu faço medicina de família, né? Mas com muita dor no coração, mas com alegria de dizer isso para vocês, o profissional é a ginecologista, tá? O ginecologista deveria ser um profissional capacitado para isso, tá? Não se espera menos do que isso de um ginecologista, saber fazer a terapia hormonal e estar atualizado nisso. Que mais? Tá. Então agora a gente vai falar de riscos e a gente vai falar da aplicação e de quais foram os resultados desse último consenso que saiu agora em 2024, tá? Primeira coisa, não existe melhor tratamento farmacológico para os fogachos, para os suores noturnos, para os calores, do que a terapia hormonal. É o melhor tratamento, porque vai diminuir em 75% de frequência e 87% de intensidade. Então vejam que também existe uma margem de possibilidade de não melhorar totalmente, mas já vai diminuir bastante, tá? É,
Oi, Marcos. Beleza. Você disse, acabou de falar e afirmar, né, que o melhor é o hormonal. O hormonal, eu entendo, desculpa, que é um método, é um recurso científico, né? Isso, são estrogênio, terapia com Isso. estrogênio e progesterona. Tá. Então, tratamento natural não funciona, não ajuda. É. Uma das coisas que vieram no consenso é de que os fitoestrogênios, né, que falam assim, come soja, toma aqui esse chazinho, toma esse suplemento, né, de fitoestrogênio, né, que é o estrogênio de plantas, eles, em muitos estudos, se mostraram, inclusive, até menos eficazes do que placebos. Então, não existe evidência científica para a gente dizer que um fitoestrogênio vai diminuir a, os fogachos de uma mulher, tá bom? Inclusive, nessa terapia não hormonal, o que se observou é que pode haver alguma melhoria com acupuntura e que pode ter alguma eficácia também com uma terapia cognitivo-comportamental, mas não se comprovou nem que fitoestrogênios, nem que medidas de estilo de vida melhorem a síndrome vasomotora, né? Os sintomas vasomotores, desculpa, sintomas vasomotores, né? Fogachos. Então, assim, não existe evidência científica de que estilo de vida melhore sintomas vasomotores, tá bom? Nem mesmo os fitoestrogênios, tá? Agora sim, o que pode ser usado são alguns antidepressivos para as mulheres que têm contraindicação para terapia hormonal, tá bom? Que mais? Então, ficou alguma dúvida sobre como manejar aqui os sintomas de calores? Pô, Carolina, só uma dúvida aqui rapidinho, surgiu aqui. Desculpa, não quero te atrapalhar, que eu estudo, mas está sendo muito legal. Que eu trabalho no segmento de suplementação, né? Aham, E é um segmento que tem crescido bastante. uhum, Fisioterápico também, enfim. E existe, assim, como, alguns recursos, né? Mas você acabou de responder que não nada assim, cientificamente comprovado que possa realmente dar resultado melhorar. Você uhum, acabou de afirmar que eles ficaram abaixo do placebo, né, em termos de resultado. uhum, Mas eu lembrei aqui de um produto que se tem vendido assim, tem tido bastante, não sei se é bastante a palavra, mas tem demanda no segmento, né? Que é a tal da Amora uhum. Miura, né? E com essa promessa de aliviar aí essa questão do calor, né? Dos fogachos e tal. Então, realmente, não é funcional, né? É, assim, eu nunca li nada sobre isso e nesse consenso ele não falava especificamente sobre a mora, mas eu não vi também nenhuma evidência científica de que isso funcione. Mas, assim, eu acredito que se não houver contraindicações, assim, né, de efeitos adversos que essa mora possa produzir, né, é, se a pessoa quiser usar, usa, né? Até porque não é que todos os fitoterápicos não funcionam. Existem fitoterápicos usados para outras condições de saúde, né, das pessoas que podem funcionar. Também existem estudos científicos que comprovam a eficácia de fitoterápicos, né? Mas, tipo, pelo que eu vi no consenso, né, essa amora é discutida. O que sim a amora pode ser usada, amora, cranberry, né, blueberry nos países que tem, é para ajudar a diminuir a questão de infecções urinárias de repetição, que podem acontecer no climatério também, ou mesmo na pós-menopausa. Porque a gente vê que nessa síndrome gênito-urinária da menopausa, por diminuição do estrogênio lá, a parede da vagina, né, e a parede da parte da uretra também, ali da vulva, vai ficar mais sensível, mais predisposta a fazer infecções de urina. Então, a amora, cranberry, pode ser usado, né? é, eu acredito que se mostrou certa evidência,
né? Inclusive uma colega nossa apresentou sobre isso essa semana, de que poderia ajudar nesses sintomas de infecções de repetição, infecções urinárias de repetição. Só que, claro, né? Inicialmente a gente tem que tratar a causa. E se for uma causa por deficiência de estrogênio, o mais ideal seria colocar estrogênio ali local naquela vagina. Tá? Na vagina ou até mesmo ali na parte de fora, né? Ali no introito vaginal, no introito da uretra, na entrada da uretra. Então, se tiver mais algum comentário, pode me avisar, tá? Sintomas geniturinários, né? Que a gente falou que afetava vulva, vagina, uretra, bexiga e que dava ardência, irritação, dor na relação sexual, infecções vaginais e infecções urinárias recorrentes. A gente falou, né, em outras aulas, né, que sobre algumas medidas não farmacológicas que podem ser usadas, porém, o melhor mesmo, né, se realmente com essas medidas não funcionar, o ideal seria fazer um estrogênio local, né? Esse estrogênio local pode ser comprimido, vaginal, ou creme, né? Inclusive, eu acho que eu falei errado da outra vez, que tinha que passar só na entradinha da vagina. Assim, na bula vem dizendo para colocar um aplicador completo, tem que ser usado pelo menos 20 dias, e depois, conforme for sendo necessário. Algumas mulheres têm que ficar usando sempre para aliviar esses sintomas, né? E esse uso, ele não aumentou o risco cardiovascular, o uso local, não aumentou o câncer de endométrio e também não aumentou a incidência de câncer de mama, tá bom? Somente 10 a 15% das mulheres que têm sintomas geniturinários não respondem ao tratamento local e a gente tem que fazer o tratamento sistêmico. Lembra que é aquele ou oral ou transdérmico. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Então tá. Outra coisa, sobre distúrbios do sono. Sobre os distúrbios do sono, esse consenso vinha mostrando que os sintomas vasomotores, né, para as mulheres que tinham fogachos, calores noturnos, o sono delas acabava sendo afetado. Distúrbios do sono são o quê? Insônia, pesadelos, né? Você acorda, não conseguiu descansar durante a noite. A primeira linha para o tratamento de insônia, especificamente, é a terapia cognitivo-comportamental, com psicologia, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, medidas de higiene do sono. Mesmo se a pessoa tiver transtorno do humor, ou mesmo se a pessoa tiver sintomas vasomotores. Porém, quando a gente tem sintomas vasomotores associados, a gente tem que considerar uma terapia de reposição hormonal, tá? Lembrando sempre de que tem que ser feito dentro de uma janela terapêutica, né? Além de a gente tem que ver se tem indicação, contraindicação, a terapia hormonal ela é feita para mulheres com menos de 60 anos e com menos de 10 anos desde a menopausa. Depois disso, a gente já aumenta riscos, mas é claro que pode ser conversado aí com o seu médico que está te acompanhando, em casos isolados. Mas a gente tem que observar essa janela terapêutica. Então, estudos mostraram que o estrogênio melhorou o sono das mulheres que tinham que tinham sintomas vasomotores, tá? E parece que pode ser que tenha algum efeito do estrogênio sobre o sono, independente de sintomas vasomotores, tá? Então, eu vou usar terapia hormonal para uma mulher que está tendo insônia e que tem 54 anos, só porque eu falo assim, então ela tem essa idade, tá tendo insônia, vou usar terapia hormonal? Não. Ela tem que ter sintomas vasomotores associados, né? Pra gente pensar que, é isso que tá incomodando o sono dela, tá? Tem alguma pergunta? Carol, Oi. só porque a gente está falando nesse assunto e você está repetindo,
Você pode repetir sobre os sintomas vasomotores, para que a gente memorize? Claro, olha, os. Deixa eu só abrir aqui o quadro branco, que aí eu escrevo, que aí fica mais fácil, né? Sintomas vasomotores são os fogachos e são os suores noturnos, tá? Deu para lembrar? São esses, porque são os nossos vasos Sim, sanguíneos, né, que abrem ali, é, e dão esse calorzão. Então, esses são os sim, sintomas vasomotores, tá? sim. Vou E falar eu, calor. por experiência, assim, eu passei bastante por isso. E você acorda, eu acordava muitas vezes para sentir esse fogacho, sabe? Aí depois para Uhum. dormir é totalmente desconfortável. Pois é. Ai, meu Deus, horrível. E aí, quando você não dorme direito, o que que acontece com uma pessoa que não dorme direito? Você acha que você tem, né, concentração para fazer as coisas? Não consegue fixar bem as coisas na memória, não consegue ter concentração, vai ficar meio boba para falar, né? Uma pessoa que não dorme direito é assim. Então, tem um efeito grande na vida, né? Questão de disposição também afeta bastante. O humor, Tá. né? O humor também. Então, você vê que é uma cadeia de coisas, né? E aí a gente tem que tomar, acredito que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente associa a questão de hormônios com humor ou com cognição na mulher, né? É, de achar que vai haver uma alteração comportamental ali dessa mulher que vai inabilitá-la, porque os hormônios dela são hormônios perigosos, né? Como diz ali naquele livro Cérebro de Gênero. A gente sempre tem que ter um pé atrás para se perguntar quais são as outras causas, né? Será que por nós sermos mulheres, os nossos hormônios nos inabilitam para tomar decisões, para estar de bem com a vida, né? E eu acho triste que tem muitas mulheres que falam assim, né? Agora falando assim na nossa vida reprodutiva, ah, eu tenho TPM e eu tenho tensão pré e pós-menstrual, eu só fico bem no mês 5 dias. Aí eu fico pensando, gente, será que não seria legal avaliar se essa pessoa não tem um problema de humor, uma depressão, tristeza, coisas da vida que muitas vezes a gente não reconhece, né? Que a gente está reconhecendo agora estando dentro do movimento. Mas, por exemplo, uma mulher sobrecarregada, uma mulher que tem que cuidar de filho, que tem que trabalhar, chega em casa, tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar, tem que dar conta de todo mundo, tem que suportar sexismos, tem que ainda que o peso de se arrumar, de se manter bonita, de se manter perfeita. Será que o problema são os hormônios mesmo, né? Então, a gente vê aqui que como que é uma cadeia de coisas, né? Inclusive, aqui nesse consenso, quando eles falam sobre o humor, olha, é, parece que o estrogênio pode ter alguma influência, né, na questão de humor, mas não é claro. Por quê? Ó, que pode ter um efeito cinético, ou seja, contribuir, mas não como uma coisa principal. Não existe evidência científica que apoie o uso da terapia hormonal no tratamento da depressão em mulheres, né, que estão fora da janela terapêutica, que não estão tendo esses sintomas vasomotores, tá? É, se mostrou aqui que o estrogênio só, a terapia hormonal, não tem boa resposta como tratamento isolado, porque a primeira opção que a gente tem como tratamento para sintomas de humor, né, ansiedade, depressão, são os antidepressivos, terapia, exercício físico, né? Então, isso é uma coisa, gente, isso para mim é uma coisa muito importante, tá? Eu não sei o que que vocês pensam sobre esses resultados, o que que vocês acharam disso? Oi, você pode repetir? Carol, Desculpa, você Oi. pode repetir? Tem o Gabriel e acho que é a Rê que querem falar.
Hum, Vou ver se cabe no contexto, né? Como você mencionou o livro, né, sobre gênero e nossos cérebros, me fez lembrar justamente naquele capítulo que ela fala da TPM, né? E ela critica muito, a autora critica muito o conceito de tratar essa, esse vasto número, né, de sintomas como uma síndrome. E isso não é para negar o fato que a mulher passe por tais sintomas, mas uma vez que a gente comece a jogar tudo numa caixinha e tratar disso como um caso sem solução, uma síndrome, né? Vem junto com isso vem toda uma estigmatização social, não sobre o que a mulher é, não? E que ela é vítima desses dessas alterações hormonais. E então, sim, as palavras importam bastante, assim, né? Como você disse, né? Será que não talvez seja agravado, né? Porque já tem uma depressão instalada, porque já tem, sei lá, algum estilo de vida que não colabore, talvez tem enxaquecas e tal, e quando junta com sintomas menstruais, aí de repente agrava, né? Mas não é assim que dá para, vou dizer, colocar tudo na mesma caixa e dizer, ah, tá, é a síndrome, né, que basicamente atende, que sempre está certa, né? Se você ver a lista dos sintomas, não tem um sintoma que não se encaixe para alguém em algum momento da vida, né? Então, Sim, essa é uma observação minha. obrigada, Gabi. Gente, a gente está fazendo só um parênteses, né? Quando a gente fala do humor no climatério, que o estudo mostrou que não é claro, né? Que não, na verdade, a gente não usa terapia de reposição hormonal para melhorar o humor, né? De maneira primária. E a gente está fazendo esse paralelo aqui com a tensão pré-menstrual, né? E com essas mudanças de humor que socialmente dizem que as mulheres têm. Existem sim alterações, né? Que a gente vai ver os peitos mais inchados, né? Algumas mulheres têm sensibilidade, enxaqueca, pode haver, dores, né? Várias coisas. O que a gente está só questionando é a questão do humor mesmo, né? Rê, você quer comentar? Não, o Gabriel falou parte que eu gostaria de falar também, então, concordando com ele, eu já nem preciso falar. Tá bom, então. Obrigada. Sobre a osteoporose, a gente já tinha falado, né, que o estrogênio vai diminuir a reabsorção óssea, ou seja, dentro ali da matriz do osso, a gente tem algumas células que fabricam e algumas células que quebram osso. O estrogênio vai diminuir a ação dessas células que quebram osso. O que acontece é que depois de alguns meses que parou de tomar a terapia hormonal, já não vai ter mais esse efeito benéfico. A osteoporose, em alguns casos, para mulheres que têm alto risco, estão ali no climatério, dentro da janela de oportunidade, pode ser usada também para alguns casos, né, de osteoporose, tá? Com respeito à cognição agora. Cognição é o quê? A nossa memória, nossa capacidade de raciocínio, né, de fazer contas, de lembrar coisas, né? A cognição tem a ver com isso, a inteligência. Então, um estudo feito com animais mostrou que o estrogênio tinha efeito protetor. Só que os resultados de estudos, eles são heterogêneos, ou seja, um estudo diz que sim, outro estudo diz que não. Então, esses resultados, eles não são conclusivos para dizer que uma mulher que vai ter uma diminuição na cognição. É,
alguns ensaios clínicos mostraram que a terapia hormonal tem um efeito nulo na cognição, tá? Então, a gente deveria ver outras questões. Então, gente, achei bastante interessante que esse consenso trouxe, né, de mostrar em que a terapia hormonal age e em que ela não age, né? O que o estrogênio tem a ver e o que ele não tem a ver. Agora, eu queria falar, só comentar rapidamente com vocês sobre é, os riscos, né, que existem. Sempre que vão prescrever uma terapia hormonal, é necessário que seu médico ou médica também mostrem quais são os riscos dessa terapia, né? Todo tratamento médico tem algum risco envolvido, né? Como tomar uma vacina. Não significa que aquilo ali vai ser ruim para você, mas que a gente tem que ter consciência de que existem riscos. Por exemplo, risco de câncer de mama, tá? Qual é o risco de câncer de mama para quem faz terapia hormonal? É um caso em 1.000 mulheres por ano, tá? Tem aí um risco aumentado de câncer de mama. Parece que quando se associa a algum tipo de progesterona, diminui esse risco, que é a progesterona micronizada ou de hidrogesterona. Que mais? Lembrando que a terapia hormonal com estrogênio e progesterona e a tibolona, elas estão contraindicadas em câncer de mama. Ô, Lara, entre 50 e 59 anos, 2,3%, né, de câncer de mama risco. É, Outra coisa, quando a gente faz terapia hormonal, a densidade da mama aumenta, ou seja, a mama fica mais dura, né, digamos assim, o que dificulta você encontrar, se você tiver algum nódulo na mamografia, fica um pouquinho mais difícil de você encontrar. Por isso que também seria recomendável, né, fazer mamografia e ultrassonografia no segmento, né, de pessoas que fazem terapia hormonal. Com relação ao câncer de mama, é isso. Com relação ao câncer de endométrio, né, que é essa parte ali mais de dentro, que é a fase que descama e vira uma menstruação, né, tem parte desse endométrio de escama, a gente viu que o câncer de endométrio, ele já não está mais associado quando a gente associa a progesterona em doses adequadas, né? Conforme você vai subindo o estrogênio, também a dose de progesterona tem que ser uma dose bem feitinha e é certinha para essa pessoa, tá? No ovário, é... hum, não, tô tentando entender o que é que eu escrevi aqui. Ah, tá. Com relação ao ovário, a gente não pode fazer terapia hormonal, lembrando dependendo do tipo de câncer de ovário, tá? Aí tem que ser uma decisão compartilhada com o oncologista, o ginecologista da mulher, que vão saber exatamente se esse câncer é estrogênio dependente ou não. Com relação ao risco cardiovascular, né, é, aumenta o risco, né, cardiovascular, quem faz terapia hormonal, quando essa pessoa tem mais de 60 anos ou já passou 10 anos da menopausa, ou quando a pessoa tem alto risco cardiovascular prévio, né, daqueles casos ali que a gente falou. A gente também viu que o risco cardiovascular pode aumentar somente na via oral, não se evidenciou aumento de risco cardiovascular com uso transdérmico, né? Então, mulheres que têm um risco pequeno ou moderado podem usar transdérmico. E a terapia, que é só aquele local que se faz na vagina, não aumenta risco de tromboembolismo venoso. É, Não sei se eu estou falando bagunçado, né?
Então, o risco aumenta se tem mais de 60 anos, se tem mais de 10 anos da menopausa, ou se tinha um risco cardiovascular prévio, ou quando se faz a terapia por via oral, que também pode aumentar o risco de trombose venosa. E qual é esse risco, né? O risco é de um em mil, um caso em 1000 para mulheres. Peraí. Para as mulheres que sim têm indicação, né, de terapia hormonal ali entre os 50 e 59 anos, né, para essas que pode ser prescrita terapia hormonal, ó, o risco cardiovascular e o risco de trombose venosa, tromboembolismo venoso. Para mulheres que sim têm indicação de terapia hormonal entre 50 e 59 anos, a gente vai ter o risco de aumentado de 1 em 1000 pessoas, tá? Numa terapia de 5 anos. Nos 5 anos, um caso em 1000, ou seja, é um risco pequeno, né? Bastante pequeno. Rosane, você tem algum comentário? Oi, só estava tentando abrir o meu microfone aqui. Eu tenho experiência com o Dilmirena, que eu usei por 15 anos, Uhum, e depois eu precisei retirá-lo por causa da espessura da parede do útero, que, segundo o médico, começou a ficar muito fina, né? uhum, Por causa do uso do hormônio. Então, eu retirei depois de 15 anos, trocava a cada 5 anos, né? uhum, E depois eu retirei. Tive bastante, assim, efeito colateral no primeiro ano, quase uhum, desisti de usar, me falaram que ia ter manchas de pele, ia ter pólipos, risco de câncer e etc, né? Eu uhum, tive um pólipo na vesícula, eu não sei se pode ser origem do Dilmirena, né? Mas ele não me afetou, não se desenvolveu, não cresceu e ficou ali, tá ali até hoje. Estou com ele uhum, aqui. Mancha de pele eu tive, realmente as sardas, né? Essas manchas, como dizem, de velho, aumentou um pouquinho as sardas, braço, colo, né? Rosto também, pouca coisa, bem suave. No início foi bastante assim, nas costas, aquela grosseira, dava aquelas tipo espinha, ficou estreladinho de espinhas nas costas. Então, uhum, a reação maior foi essa. Agora, quando eu retirei, eu senti assim, diferença de pele, de unha de cabelo, deu uma baixa bem significativa, entendeu? sim, Mama Rosane. também, você falou das mamas mais firmes também, realmente. Então, tem esses contratempos do uso, né? Agora, eu Uhum. peguei o anticoncepcional Angelique, que é estradiol. Estou fazendo um teste com ele, estou no terceiro mês. Ah, tá. Então, Você está usando para climatério? na verdade, eu estava assim com muita agitação, muito nervosismo, né? Muita histeria, sei lá, aquela TPM brava, né? E aí eu comecei a usar, porque a minha amiga falou assim, não, para mim foi um sossega-leão, foi muito bom, porque acabou aquela TPM brava, deve ser climatério, né? Eu já estou com uns 50 anos esse ano, então, mas o doutor disse que as minhas taxas estão normais, mas ele foi bom e resolveu. Como ele é um anticoncepcional, e eu ainda estou no risco né, de gravidez, então eu comecei a usar o Angelique, foi muito Uhum, bom. A estradiol, né? Até agora, no terceiro mês, não sei se ele dá efeito colateral assim rápido, mas eu não tenho assim só bom resultado. Efeito colateral exatamente não. Só se talvez sobrepeso, aumentei um pouquinho de peso, mas 3 meses acho que é insignificante, meio quilo, um pouquinho mais, 700 gramas por aí. Mas vou cuidar, tenho que ver uhum. isso. O magra foi bom para mim. Só isso, Tá obrigada. bom, Rosane. Obrigada por compartilhar. O caso do Dilmirena, no caso, Dilmirena é de progesterona, né? É, ele é usado como anticoncepcional também. Eu acredito para mulheres que fazem terapia hormonal, elas não chegariam a usar o DIU por tantos anos como você fez, o uso aí, né?
Porque no máximo, assim, em média, né, no máximo, uma mulher vai ficar no máximo 10 anos usando eh, a terapia hormonal, mas é claro que pode usar qual é o método de progesterona que vai ser, us- dá para mudar, dá para usar por boca. O de Mirena é somente uma opção, né, para manter o endométrio estável. E sim, ele tem alguns efeitos adversos. Nem toda mulher dá certo, e principalmente nos primeiros meses, né? Que ele é colocado, pode aumentar a oleosidade do cabelo, da pele, espinhas e tal, né? Obrigado por compartilhar aí com a gente sua experiência. Então, gente, eu acredito que a gente falou, né, sobre os riscos, sobre quais são os remédios que se usam. Para que se usa? Eu acredito que a gente falou assim bastante. é, Se mais alguém tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, se alguma coisa não ficou clara, pode dizer. Senão a gente vai finalizar, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui na nossa sexta-noite. Realmente um momento muito gostoso, né? De a gente estar junto, de a gente conversar, de a gente aprender, né? Rê. Então, Carol, você falou sobre estrogênio, né? Também uma combinação com progesterona. E eu gostaria de saber se você, quando fala desses dois hormônios, você fala de hormônios bioidênticos? Entendi. No caso, tem a progesterona micronizada, né? Que seria a mais adequada. Que eu acredito que é ela que falam que são bioidênticos. Agora eu realmente não estou lembrando. Mas deixa eu te mostrar aqui uma tabela da apresentação que eu fiz rapidinho. Eu já vou. Eu acho que eu fechei sem querer essa página e eu vou mostrar para você. Gente, pelo amor de Deus, essa tabela aqui é só para vocês verem mesmo quais são as opções de estrogênio e de progesterona que a gente tem. Não é para ninguém se automedicar, por favor. Eu acho que na verdade nem dá para comprar sem receita. Mas deixa eu ver aqui, eu tenho uma tabelinha. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Compartilhar minha tela. Tá. Aqui a gente vê que são essas opções de estrogênio que nós temos, né? Temos doses ultra baixas, baixas, convencionais, doses altas. E aqui, com relação às progesteronas, nós temos essas. Deixa eu ver se aqui diz alguma coisa. É, Ele tá bem pequenininho, né? Ó, sintéticos. É, aqui. Eu acredito que a bioidêntica é essa aqui, progesterona micronizada. Mas eu vou ter que ler, porque eu não tô lembrando agora para te dizer qual deles é, sabe? Porque eu sei que se fala realmente que os hormônios bioidênticos, eles são os melhores, né? Para fazer essa terapia. Mas eu vou ficar te devendo essa resposta agora, tá? Tudo bem, Carol, obrigada. Uhum. Então tá, gente. Se não tivermos mais comentários, então vamos dizer tchau, vamos orar pra gente finalizar. Bom? Querido Senhor, que o Senhor nos ajude a
estarmos cada vez mais preparados para entendermos, né, o que as pessoas que estão à nossa volta estão passando, para que nós possamos ser vozes ativas na defesa da qualidade de vida dessas pessoas, no direito dessas pessoas. Que o Senhor nos ajude a não menosprezar aquilo que o outro está sentindo. E obrigada por nos auxiliar, por nos orientar e por nos ajudar em tudo. Eu te peço que o Senhor esteja com cada uma presente aqui, que nós possamos ter um sábado agradável na tua presença, aproveitando para estudar da tua palavra, da mensagem, lembrando dos tempos em que nós estamos vivendo, em comunhão também com as pessoas que amamos e aprendendo de ti. Cuida de nós e eu te peço uma boa noite de descanso para todos, todas aqui, no nome de Jesus. Amém.